Oi, gente, eu sou o Ruston Cortez, eu sou engenheiro agrônomo e vim dar algumas dicas para vocês aqui de como que a gente pode proceder com a irrigação das rosas do deserto, especialmente nessa época fria. Então, a gente sabe que a gente está numa época, no inverno, né? E que algumas plantas, elas têm as necessidades hídricas diferentes por causa da conformação, por causa do desenvolvimento. A gente tem plantas aqui de diversos desenvolvimentos diferentes. Então, eu vou falar rapidamente aqui para vocês como que eu faço para colocar para irrigar as minhas rosas do deserto. Então, a primeira coisa que eu levo em consideração é se a planta está seca, se a planta está num ambiente onde ela toma bastante sol, porque a temperatura, junto com outros fatores, vai fazer com que a planta ela perca mais água, né? Então a gente sabe que a planta ela pode perder água tanto pela folha como pela evaporação do substrato. Então ela pode perder através da transpiração das folhas ou pode perder pela evaporação do substrato. Assim como também nas rosas do deserto a gente usa um substrato muito leve, muito drenante. Isso faz com que o objetivo é justamente esse, com que as plantas não as plantas, com que o substrato ele drene muito fácil essa água, porque a planta ela não gosta do substrato ele estando muito úmido, né? Então a gente tem observado isso, que agora na época do inverno a irrigação ela é muito mais espaçada do que em outras épocas, como no verão, na primavera, onde a temperatura é maior. Então, quanto menor a temperatura, quanto menor a radiação solar sobre as suas plantas, menor vai ser a necessidade hídrica dessa planta. Então, uma planta igual a essa daqui, que na primavera eu estava irrigando ela a cada 2 dias, a cada 48 horas, agora, normalmente, eu esperei 2 semanas para colocar água nela. Existe semana, igual essa última semana que passou, que a planta, ela tá, que a temperatura está um pouco mais alta, né? Então, a gente também tem observado esse tipo de coisa. Ô, gente, a gente está gravando aqui num vídeo, então sempre vai ter algum bicho fazendo barulho aqui perto da gente. Nesse momento são as siriemas, né? Então, se eu deixar para gravar em outro momento, o negócio não vai dar certo. Nunca vai sair o vídeo. Então, eu trouxe essas plantas aqui para vocês verem que mesmo no frio a gente ainda tem algumas mudinhas que estão com flores, né? Então, outro órgão também que é bastante responsável pela perda de água da planta são as flores. Então, quanto mais flor a sua planta tiver, maior vai ser a necessidade hídrica dela. Então, tem algumas plantas que ficam com a copa toda cheia de flor, então ela também vai precisar de bastante água, numa reposição de água muito maior, né? Outra coisa também que a gente tem que levar em consideração, além da temperatura do ambiente, são outros fatores, como o desenvolvimento da planta. Uma planta como essa, ela tem um caudex muito maior, então ela tem uma reserva de água muito maior. Umas mudas como essas aqui, elas são muito menores, então ela tem uma reserva de água menor. Possivelmente ela vai precisar ser irrigada com a maior frequência, porque ela tem uma menor reserva, ela está num vaso menor. Então, com a maior frequência do que essa daqui, que é uma planta maior, que também que tem uma maior reserva, que está num vaso maior, ok? Então, o que é que a gente tem que levar em consideração? Qual a frequência? Então, a frequência você vai sempre olhar no substrato da sua planta e ver se ele está completamente seco, igual esse aqui. Se tiver seco, você pode colocar água. A segunda coisa que a gente tem que levar em consideração, qual que é o melhor horário para a gente colocar água na nossa rosa do deserto. Nessa época fria agora, eu prefiro que seja colocado nos horários mais quentes. Então, normalmente 10, 11 horas do dia que eu estou colocando água na rosa do deserto. Na época mais quente, a gente vai ter, eu tenho uma alternância desse horário para o final da tarde. Mas nessa época do frio, eu prefiro que seja colocado, no meu cultivo, eu coloco entre as 11 e 12 horas, que é o horário que está mais quente. Observo bem o aplicativo da meteorologia e vejo se não tem nenhuma frente fria chegando. Como vocês podem ver, todas as minhas plantas estão secas. Por quê? Porque existe a possibilidade de chegar uma frente fria amanhã. Então, a planta estando com o substrato úmido e chegar uma frente fria, ocorre
um risco de congelamento das raízes, ou, além disso, a gente também corre um risco de ter um apodrecimento das raízes da planta. Então, a gente pode perder a planta por um simples manejo errado que a gente fez, ok? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Não podemos esquecer que a água, sempre que você for irrigar, você coloca água suficiente em cima do vaso da planta para que ele saia até o final. É suficiente, tá bom? E agora, nessa época fria, tem que ser nos horários mais quentes e observar para não colocar água quando a planta tiver com substrato úmido. Se ela tiver com substrato úmido, ela não precisa receber água, ok? Então, se ela tiver com algum problema aí de murcha, alguma coisa assim, o substrato tiver úmido, então não é falta d'água, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Dá um like aí no canal e se inscrevam.